né? Porque a gente estava falando hoje, né? Meu esposo falando aqui em feira assim, ou é seco ou é úmido. E às vezes essa temperatura muda abruptamente ao longo do dia. E aí não tem. Aí hoje estava conversando com a psicóloga e ela falando, né? Aqui em feira, ela é daqui de feira, e aí falando pra gente que ninguém que vem para feira ou que nasce em feira sai isento de algum problema respiratório. Ou crise alérgica, ou rinite, ou sinusite. Então, aqui é a cidade onde, se você não tem, você desenvolve, né? E ela contando de uma, né, filha, a cunhada dela, na verdade, que nasceu aqui em Feira, mora agora em Salvador, mas toda vez que vem para Feira, volta a rinite atacada para Salvador. Eu falei, nesse nível aqui. Eu lembro que quando eu vim para cá, os meus problemas respiratórios já acentuaram muito aqui. Meu esposo, quando saiu de Kiev para cá, também teve problemas respiratórios. Então, aqui a oscilação é horrível, essa transição do clima mesmo, é, do seco para o úmido, assim, muito abruptamente, é um problema muito grande aqui para a gente. Mas estou bem melhor, graças a Deus. Espero que vocês também estejam, né, bem. Amanhã, não sei, acho que o seminário, né, funciona, as demais instituições aqui param na quinta-feira, e aí ele só volta na segunda-feira, né? Tanto que na faculdade católica, né, eles param a semana inteira, né? A UFES para hoje, para amanhã, né? Amanhã já não tem expediente, né? Amanhã nem sexta, nem sábado. Isso retorna na segunda-feira. Domingo passado foi domingo de Ramos, né? Sim. Aí quando eu vim da igreja, quando eu estava vendo, eu só vendo um bocado de gente, vindo com cada um com um raminho na mão, né? Que é tradição, né? É isso mesmo. A tradição da igreja católica. Eles seguem, né, a quaresma. Segue a risca ali. O nome é esse, Everson? Hum. Uhum. Eu acho que eles estavam vindo da igreja, acho que aqui não tem essa caminhada, não. Eu não sei, né? Eu nunca vi. Não prestei atenção ainda, não. Entendo. Aqui tem o mastro, o rabeia, que chama, antes da festa do Divino Espírito, né? Festa do Divino Espírito Santo, vamos dizer assim. Aí tem o rabeia é um mastro bem grande, que aí sai esse cara, um monte de homens, carrega pela cidade. Aí, antigamente era muito complicado, dava muita briga, né? Hoje já maneirou mais. A gente pegava o mastro, quando eu pegava também, ainda eu não era crente ainda. A gente arrebentava as portas dos outros. Rapaz, a gente queria mostrar que era mais forte do que os outros, aquela coisa toda, sabe? Sim. Se pudesse, pegava sozinho. É uma cultura. Mas é massa, assim, dá muita gente, é muito legal. Mas, enfim. Mas aqui também tinha, mas acabou com Mael Judas. Aqui acabou também. Você tinha Aleluia, você lembra de Aleluia? Você é menino, mas deve lembrar. A gente fazia as aleluia na porta das igrejas, a gente acendia muitas velas, e a gente ia para a porta das igrejas pegar as velas, ia derretendo uma em cima da outra, fazia umas bolonas. Sim. Tava um cordão no meio, e aí quando as pessoas passavam na ponta, a gente jogava, dava uma bordoada e puxava de volta. Era um negócio fora de sério. Pau de sebo, quebra-pote.
Pode ser, porque eu tirei um bocado, eu ficava embaixo, era o primeiro, Everaldo. Eu ficava embaixo, o vadão em si, e a galera. E tinha um rapazinho, contar rapidinho, professor, contar para ela. Tinha um rapazinho que era pequeno, ele chamava Zé Capetinha. Ele era pequeno, e ele era que tirava o dinheiro. De carro falava, Zé, o dinheiro bota na sunga e as coisas vai jogando para mim. Eu pegava tudo e levava para a pousada de minha avó, e lá a gente ia dividir. Na porta eu botava vadão, que o vadão era forte. Eu falava, ninguém passa vadão. Aí vadão ficava, ele ficava lá. Então aí eu, Zé e os dois para dividir as coisas. Aí o leitinho já tinha destino, era para mim, aí bananinha para vocês, aí isso aí dividindo, né? Era interessante. Tudo isso faz parte da cultura, né? Cultura. Acabou muito. Foi acabando, aí foi acabando. Quebra-pau. Aqui não tem não, acabou. Aqui é no São João, Everson. Pois é, né? Uhum. Ok, né? Gente, vamos lá. Eu preciso começar hoje, né, de forma britânica, para a gente concluir essa parte do estudo, né, dessa relação entre, né, o texto do Voltaire e também, né, o diálogo com a obra, né, literária barra filosófica do Dostoiévski, em algum trecho específico, uma parte específica do texto que nos possibilita, né, refletir sobre algumas questões que o Voltaire coloca, né, de forma filosófica, mas que o Dostoiévski traz aqui através de um personagem específico, né, que é o Ivan, sobre alguns dilemas que diz respeito a conceitos como tolerância, intolerância, revolta, né, essa questão do bem, dialoga também, né, com essa questão da justiça, né, a justiça divina, enfim, alguns elementos vão sendo amarrados aqui, quem leu deve ter percebido isso, sobretudo para a gente pensar, né, essa ideia da relação com o próximo. O conceito de tolerância do Voltaire repousa sobre a relação com o outro, né, e sobretudo esse outro que se apresenta na sua distinção, né, esse outro que apresenta na sua diversidade, né, na sua singularidade. Então, de que modo eu lido com aquilo que defendo, ou que atravessa essas coisas que eu acredito em defendo, né? Oi, Suede, pode falar. Não, eu só estou fazendo mais um preâmbulo mesmo, né, do texto. Não. Oi, Suede. Oi, boa noite, turma. Olha só, eu já estou chegando em casa, doida para já sentar aí para a gente conversar sobre esse texto, porque não, até chorar eu chorei, não, é demais, né? Esse capítulo mexeu com o meu coração. E falar também sobre Maria Angélica, ela está no hospital porque o filho dela não está bem, aí ela me pediu para avisar. Certo. E aí ela vai tentar entrar, porque também a gente conversando sobre o texto, e aí ela, como é que eu vou perder uma aula dessa? Não, mas qualquer coisa, pode pedir para a secretaria gravar a aula, tá? Gravar a aula, isso. No caso dela, que é uma questão de saúde, né? Então, ela pode solicitar a gravação, né, da aula aí. Não sei se a secretaria ainda está aqui, mas pedir, né, para gravar, para que depois, né, para ela até acompanhar, né, tranquilamente o filho que está hospitalizado, tá? Mas tranquilo, Sérgio, eu percebo que você está no trânsito, né?
Então, Já pode tá voltar. Pode voltar tranquilamente aí, vai escutando, né? Quando chegar em casa, você aparece melhor, tá? Tá bom, Pro, tá bom. Vamos lá. Certo. Obrigada pelo aviso. Tá bom, Pro. Então, nesse diálogo, tá, que a gente está estabelecendo aqui, começa a perceber alguns elementos importantes para a nossa reflexão sobre realmente quais são os limites, ou esse conceito de tolerância, né, que é uma ação, diga-se de passagem, não está no campo do abstrato, mas da ação. Como é que quais são os lugares que a tolerância, ela precisa se manifestar? Então, tem alguns trechos aqui, como a Suede colocou, realmente é um dos capítulos, eu particularmente, é um dos capítulos que eu tenho, assim, bastante, não vou dizer que é incômodo, mas é um capítulo que mexe também muito comigo, porque eu acabo, né, me percebendo ali, no lugar do Ivan, ou seja, eu vou ali junto com esse personagem, né, pensando as questões dele, sentindo, entendendo também a complexidade das questões que ele está colocando ali, né? E o que faz levar ao seu posicionamento, né? E o que significa essa atitude do Ivan, de que, olha, não tenho nada contra Deus, nada contra a sua existência, mas devolvo o bilhete porque eu não quero fazer parte, tá, disso aí. Para mim, isso tem um significado muito grande, não apenas metafísico, tá, um significado metafísico, mas tem um significado, sobretudo, dos dilemas que o ser humano, ele lida, tá? Porque somos atravessados também de momentos de angústia, sobretudo diante, né, de injustiças, diante da maldade do mundo, né, e que algumas vezes nos lança, né, nos joga nesse lugar de cadê, né, o poder divino, o que é uma permissividade, quando, né, na verdade poderia ter uma intervenção divina que poupasse a vida, né, dessas pessoas, no caso do Ivan, das crianças. Então, o Ivan, ele também reconstrói ali a nossa visão também dos dilemas humanos, né? Professora, Oi, diga. lembra um pouco até o profeta Abacuque, né? No início do seu livro, quando ele fala, né? Até quando você vai permitir, né? Até quando o ímpio, alguns salmos também, né? Alguns salmistas... Sobre isso, né? Sabe, né? Que ele Os ímpios, né? sim. Exatamente. Então, não está falando de cuidar. Isso, justamente. Que é uma questão assim, bastante discutida pelos medievais, né, sobre tanto a origem do mal como a permissão da atuação do mal no mundo, né? E aí, que é uma questão que talvez, né, as pessoas não se ocupem tanto quanto já se ocuparam, mas que gera uma discussão muito ampla, né? Ou seja, onde é que está Deus quando ele está diante ali de um acontecimento de uma violência, né, física, sexual, uma violência simbólica, a morte de uma pessoa de forma brutal, né? Enfim, essas questões que atravessam a humanidade, de modo geral. Então, esse texto, né, o Ivan, é esse sujeito que está perguntando, cadê Deus nisso tudo aqui? Né? Poxa, quer dizer que para se restabelecer a harmonia é preciso haver morte, dor, sofrimento? Olha, eu não quero fazer parte desse projeto, eu não quero fazer parte desse plano, né? Então, não é nada contra Deus, não é nada contra a existência de Deus, né? Tanto que eu devolvo o bilhete. Só devolvo o bilhete na medida em que eu entendo que há um existente, né? Eu tenho a quem devolver. Então, eu devolvo não é porque eu não acredito. Eu devolvo porque eu acredito, mas não quero fazer parte disso, né? Então, é um outro momento. Acho que eu já devo ter comentado com vocês, eu acho que o caso do Ivan, porque geralmente a gente coloca, né, o ateísmo como a oposição mais radical ao cristianismo, né, ao fideísmo, ou
ao fideísmo é outro extremo, ao cristianismo mesmo, né? Ao teísmo, desculpa, é o teísmo. Só que eu percebo a figura do Ivan, né? Claro, existem vários Ivans, né, dentro da sociedade, mas eu vejo mais como um caso um pouco mais complicado, no sentido de que, olha, para ele não se trata, né? É a leitura que esse sujeito tem de Deus, né? E é uma leitura bastante sentenciada, né? E que com elementos, diga de passagem, razoáveis, né? Para chegar a tal conclusão, a tal atitude, né? Então, não é um argumento arbitrário, imagético, fantasioso, são elementos mesmo, que, diga-se passagem, até o mais fervoroso dos cristãos também é atravessado por essas questões. Então, como o Ivan representa, né, esse sujeito, para mim, revela muito sobre alguns elementos da sociedade, tá? Que muitas das vezes ou a gente joga numa caixinha de que não há um diálogo, porque ou joga na caixinha do ateísmo, então não há diálogo, né? Ou, sobretudo, joga em outro extremo, né? Do niilismo mesmo, enfim, né? Não há que se pensar sobre. Então, o Ivan, para mim, é um personagem que me convida a pensar essas questões a partir dele, né? Acho que ele convida a gente a perceber o mundo a partir das suas questões e entender o que o leva a essa postura e o que o leva, né, a tecer essas comentários, essas questões e a oposição à existência divina. Eu separei alguns trechos, tá, sobretudo que marcam esse lugar de diálogo e interseção entre as duas obras, para a gente pensar, né, de forma coletiva, e vocês podem também trazer algum trecho desse recorte, né, do livro, para a gente também pensar e discutir junto. Já nas primeiras páginas, né, desse capítulo A Revolta, tá? Capítulo 4, eu gosto de frisar alguns termos que ele utiliza aqui, né? A gente já falou sobre essa questão do amor ao próximo, que para o Ivan é impossível, né? E ele usa até de que, olha, é impossível por quê? Porque só quem conseguiu foi Deus e eu não sou Deus. Né? Então, a premissa dele, se eu não sou Deus, então não é algo que é possível de ser executado. Só foi executado porque foi um Deus que executou isso. E logo abaixo ele traz alguns outros elementos que nos ajudam a entender, né, o porquê que ele está trazendo isso como um argumento. O porquê que para ele isso é um dado, uma conclusão, uma tese importante que precisa ser incluída no itinerário, né, do que ele está trazendo e defendendo aqui. Ainda se pode amar o próximo de forma abstrata e às vezes de longe, mas de perto quase nunca. Então, o Ivan, quando traz essa afirmação sobre o amor, né, e aí a gente pode pensar esse amor de diversas formas, tá? Mas ele está falando desse amor, do amor cristão, né? Desse amor ao próximo que é defendido mesmo como preceito cristão. Ele está falando que isso é impossível, até para o cristão. Por quê? Porque seria um antinatural, né? A gente vai ver na aula da semana que vem, na segunda-feira, com o filme, o filme sobre a religiosa do Diderot, que a crítica do Diderot é que alguns elementos da vida cristã é antinatural. E antinatural está se entendendo como algo que é anti até o projeto de criação do mundo de Deus, né? Esse antinatural aqui, desse amor ao próximo, é antinatural porque qual é a nossa condição humana hoje, né? Os seres humanos, eles têm comportamentos, né, que reverberam, né, as suas questões da psique, as suas questões da formação subjetiva, né, desse indivíduo em particular, e o que faz com que o outro seja amado por um outro sujeito diz respeito a alguns movimentos internos, né? Ou seja, para que eu ame o outro, eu preciso também abdicar de algumas
egocentrismos meus, né? Então, a vida conjugal, eu acho que revela muito desse amor que eu preciso abdicar de algumas questões minhas, porque eu amo o outro e o quero ver bem, e desejo que o outro esteja bem. Então, há uma preocupação, há um renunciar de si, um abdicar de si, né? E a leitura que se tem do que é o ser humano é um sujeito que é incapaz de fazer isso. Tá? É um sujeito que, até quando ele age assim, não é pelo outro, é por ele mesmo, né? Então, o amor, né, seria antinatural, o amor em relação ao outro seria antinatural, porque o ser humano, na sua configuração subjetiva, psicológica, tá? Ele não consegue ultrapassar, ou melhor dizendo, ele não consegue avançar, superar alguns limites impostos pela sua própria natureza, né? Amar, em grande medida, é um tipo de renúncia, né? Então, quando eu amo o outro, eu faço renúncias comigo, renúncia com as demais pessoas, e etc. Então, é antinatural porque a natureza humana não comporta esse tipo de renúncia, tá? Um exemplo disso seria, né, na fala do Diderot, vocês vão ver, seria, sobretudo, o claustro, tá? O claustro, né, o celibato, a vida de clausura, né? Para o Diderot é antinatural. E ele traz vários textos bíblicos para falar: o ser humano foi criado por Deus para socialização. Não é à toa que Deus, quando criou Adão, percebeu que sozinho ele não estaria, né? Ou necessitaria, melhor dizendo, de uma companhia. Então, criou-se ali Eva. Então, o claustro seria antinatural. E quando você impõe isso à natureza humana, o que acontece? Aí ele vai tratar das patologias, né? Uma das patologias é a histeria, uma das patologias é a depressão, a melancolia, uma das patologias que ele vai trazer também é o sujeito que reprime os seus desejos, né? A libido, né? Ou busca na vida religiosa e monástica uma fuga, né, para as questões da sua sexualidade, enfim, e isso gera, né, o que a gente hoje entende como os escândalos envolvendo, né, a comunidade religiosa. Então, nesse texto aqui do Dostoiévski, está se falando de que esse amor ao próximo é antinatural porque o ser humano não consegue, né, superar algo da sua natureza, elementos da sua natureza. Colocar o outro, né, como prioridade, tá? Estar solícito ao outro, ajudar o outro sem esperar nada, né, em troca, a lealdade, né, a justiça. Então, tudo isso é tratado, né, de modo que se faz concluir que o ser humano é impossível de amar, né, de ceder, né, de proporcionar relações de amor, de amar ao próximo. Então, ele falou, olha, esse amor ao próximo até é possível quando se está de longe, tá? Se é possível, né, esse amor apenas, tá, de forma abstrata. Então, eu amo, mas é de forma abstrata. Então, não espera nenhuma ação que reflita, nenhuma materialização desse amor. Eu amo, né, vamos dizer assim, o amor platônico, é só no mundo das ideias, né? Não tem materialidade alguma desse amor. Então, as duas condições para o Ivan que amar ao próximo como a ti mesmo seria possível é que esse próximo fosse distante ou que esse amor fosse abstrato, tá? Porque, na realidade, é impossível ao ser humano, por conta da sua natureza, né, amar ao outro como... Oi, diga, Everson. Olha, se for um olhar cristão, sim. Se for um olhar... Se for olhar pelo Ivan, não, porque ele vai dizer sim, não. Ele vai falar que nenhum cristão consegue esse amor. Mas não é porque ele olha, é porque o pecado, né? Por conta do pecado a gente não pode mais. Mas é por conta da natureza humana. Se essa natureza ela é causada assim por conta do pecado, para ele pouco interessa.
Interessa é o que é o ser humano hoje. Como é que a gente define? Como é que a gente entende o que é o ser humano? O ser humano é incapaz de amar, porque no seu comportamento, porque nas suas ações, porque isso e isso, né, o impossibilita de. É como se fosse um atentado contra a própria natureza. É como se você esperasse que um cachorro falasse. Não vai acontecer porque é antinatural. Não é da natureza do cachorro falar, né? Então, é isso que ele está falando, assim, em termos de, olha, esse amor ao próximo, ele só tem duas possibilidades, ser abstrato ou ser à distância, né? Então, nunca é materializado, nunca é concretizado, né? E isso, amar o inimigo é difícil, justamente porque, olha só, para vocês entenderem, na psicologia, não queria entrar muito nisso não, mas na psicologia e até na própria perspectiva da... do Hegel. O Hegel traz isso, né? A respeito da consciência. E os filósofos do existencialismo também trazem isso. Toda consciência persegue outra consciência, tá? O outro sempre se apresenta para a minha subjetividade como um objeto de aniquilação, tá? Porque ele tensiona a minha subjetividade, porque ele me interpele. O primeiro olhar sobre o outro nunca é de afeto, é de desconfiança, tá? É como é que eu posso dizer? Não é só de desconfiança, mas também de autoproteção. O outro sempre se apresenta como uma ameaça, tá? Então, nas relações de modo geral, o outro é sempre uma ameaça. E com os meus filhos, né? Quando a mãe tem um bebê pegando no colo, né? A cultura nos leva, né, ao discurso de que, sobretudo até ao extremo, que é da romantização da relação, né, pais com os filhos, mas na realidade a gente percebe, não só a partir da ciência, né, dos elementos de estudos psicológicos, mas naquele primeiro momento ali, a mãe ela também se estranha, né? Aquela criança ali há um estranhamento também, tá? Só que, tanto da expectativa, né, somos muito mais levados pelo que o que a gente cria de expectativa para aquele momento, que não é à toa que algumas mães têm depressão pós-parto, não é à toa que algumas mães também têm essa relação de rejeição com a criança, né? Até porque há um processo ali também de transformação, né, da psique, da subjetividade. Aquela criança agora, aquele ser, né, depende da mãe para se alimentar, depende da mãe para dormir, para detectar quais são as suas necessidades primárias. Então, há um estado, né, que em algumas mulheres ganha novos contornos, mas que naquela relação ali primeira, né, e o Freud traz isso, né, na perspectiva ali do complexo de Édipo, né, acho que, não sei se vocês já estudaram um pouco, mas traz um pouco ali do complexo de Édipo também, né, a filha que rivaliza com a mãe para ter a atenção do pai, e o filho que vai rivalizar com o pai e a atenção da mãe, né? Então, há esse lugar, né, de desconforto. Então, o primeiro contato que a gente tem com o outro, por mais que depois a gente tenha uma relação mais afetuosa, mas o outro é sempre uma ameaça, né? Então, hoje a gente pode falar, quem tem, né, casado, tem namorado aqui, nossa, confio no meu esposo, mas o primeiro contato que você teve foi desconfiar. Então, depois que ele foi te convencendo, ela foi te convencendo, né, que não era uma pessoa ameaçadora, né? Mas esse lugar... Porque o estado de vulnerabilidade do ser humano e a consciência que ele tem deste lugar é muito grande. Então, qualquer outro que ele não tem conhecimento, qualquer outro, né, que se apresente inauguralmente, né, de forma inaugural, é sempre uma ameaça, né? E essa consciência, né, do outro me faz persegui-lo, né? Que o outro é sempre aquilo que difere de mim, né? Eu gosto daquilo que é igual a mim, porque me dá conforto, previsibilidade. E o outro nem sempre, na maioria das vezes, nunca vai me dar previsibilidade. É sempre uma incógnita, né? Você pode estar casado aí há 30 anos, 50 anos, 60 anos, por mais que você ache que já conhece o suficiente essa pessoa, né? E conhece em grande medida, mas sempre algo que nos escapa, né? Então, quando as pessoas, né, acontece assim, casado há 50 anos
E aí, geralmente, os artistas acontecem, né? Se divorciaram, né? E se fala, pô, descobriram que não se amavam, ou descobriu que não amavam, ou qualquer outra coisa que a gente, né, vê, é justamente porque, às vezes, o outro vai se revelando, né? A gente não nasce e mantém cristalizado, né, certos elementos da nossa vida. E, às vezes muda, né? E você não tem controle sobre a mudança do outro e nem o querer do outro, né? Então, isso é sempre ameaçador, na perspectiva do ser humano e do seu lugar como é que eu posso dizer? Do seu lugar de vulnerabilidade, né? Um ser que está, né, em constante vulnerabilidade. Então, o Ivan fala desse lugar, a fala do Ivan evoca esse lugar. Olha, o ser humano, os aspectos, né, animalescos do ser humano, olha sempre para o outro nesse lugar de ameaça. Né? Então, quando os animais atacam, né, porque estão se sentindo ameaçados. Um animal ele nunca ataca de graça, ele sempre ataca quando ele se sente ameaçado. Tá? Eu estava vendo uns estudos, na época que meu cachorro estava sendo adestrado, quando um cachorro, né, um animal de estimação, sobretudo, ele dorme com você, ele dorme com as patas para cima, isso significa que ele já cedeu, né? Ele já está ali, o seu lugar de hipervigilância diminuiu, se sente protegido ali por você, né? E quando os animais, eles manifestam, né, sobretudo, ansiedade, manifestam comportamentos que a gente percebe que é uma alteração, que pode acontecer de um ataque, etc. E o ser humano também olha para esse espaço, né, buscando elementos para detectar onde tem ameaça ou não. Suede, depois o Anderson. Oi, prof. Vamos lá. Gente, é tanta coisa. Como é que eu consigo... Isso aqui me fez lembrar também um livro que eu já estou terminando de ler, é Mentes Perigosas, da Ana Beatriz. Quando ele colocou aqui, a fera nunca pode ser tão cruel como o homem. Que ele vem falando sobre a questão das crianças, né? É um argumento bem forte dele. Sim. Que criança vulnerável. E aí ele pega ele traz isso justamente para que o irmão, é o Ivan me recorda, pronto. Elliot, isso. E eu creio que esse argumento é para não é desestabilizar, né? Eu mesmo fiquei impressionada com o que ele escreveu aqui, porque ele era um estudioso, ele era um pesquisador, então tudo Ele é um que ele traz, intelectual, né? então tudo que ele traz daqui, ele já diz, eu tenho como mostrar isso aqui. E aí, quando ele veio com essa frase, a fera nunca pode ser tão cruel como um homem. E a senhora falou sobre a consciência. E no início do livro da Ana Beatriz, que é uma psiquiatra, ela tem vários livros assim, né? Mentes perigosas, mentes consumistas. Aí, nesses mentes perigosas, ela fala um pouco sobre essa questão da consciência. Inclusive, ela disse que teve um debate com um professor, um doutor lá em psiquiatria, sobre como é que funciona a mente de um psicopata, a mente de uma pessoa que, como ele deixou bem claro aqui, que faz esse tipo de crueldade com a criança. Eu acho que alguns leram e perceberam que é algo, é uma barbárie, algo que... É o mesmo. E aí, vamos lá. Então, aí voltando para o livro, eu achei interessante essa questão da consciência que a senhora trouxe. Por quê? A doutora Ana Beatriz, ela diz assim, consciência, aí eu fiquei, pô, é mesmo, será que esse pessoal não tem consciência do que está fazendo? Não é possível um negócio desse. E aí ela diz assim, que eu achei belíssima, ela fala assim, consciência é a capacidade de saber amar. E aí a gente vem para a discussão, é só isso mesmo? Consciência e capacidade de saber amar. Saber amar. Vamos lá, vamos conversar. Sim, a boa, né, se trouxe essa questão. Então, não necessariamente, talvez para o contexto da discussão, né, da Ana Beatriz, essa frase, né, possa sintetizar muito do que ela está defendendo, sobretudo quando está se tratando, né, de mentes perigosas, quando está se tratando... Isso aqui? Obrigada.
quando está se tratando de perfis, né, psicopatas, enfim. Então, esses perfis, eles não conseguem amar. Biologicamente, não há possibilidade, né? Geneticamente, biologicamente, né? Exceto se tiver um milagre ou intervenção divina. Não é o caso no sentido do discurso científico, né? Analisando o sujeito e quimicamente como é que ele funciona. Agora, quando a gente vai pensar isso dentro da filosofia, ou vai pensar isso dentro, né, desse contexto da literatura aqui, essa consciência, né, o amor, ele não necessariamente é esse ato, né, da razão, ainda que ele precisa ser ponderado pela razão, senão se torna uma paixão, se torna um vício, né, se O que a gente estudou no semestre passado. Isso, justamente, né? Mas essa ideia de amor que o Ivan está trazendo é o amor como a gente poderia se aproximar da Bell Hooks, enquanto ato, enquanto ação. Né? Porque abstratamente, e aí vamos pensar na consciência enquanto campo do abstrato. Né? Abstratamente, né, é possível amar. Né? Só que ele fala, desde que só seja no abstrato e desde que esse sujeito esteja longe. Tá? Então, essa ideia de consciência, né, do amor, né, a frase é como consciência de amar? A consciência é a capacidade de saber amar. Pronto. A gente não pode dizer que a consciência seja isso, né? Consciência, para a filosofia, é um conceito amplo. Para a psicologia é também amplo, né? Falar sobre consciência, você pega só o Freud, ele vai falar de consciência e inconsciente. Né? Então, você já tem aí uma outra... Né? Então, talvez eu acho que é uma estrutura ali do texto para o texto apenas, né? Então, essa capacidade de amar, né, no âmbito do cognitivo, do racional, ele até opera. A grande questão, tá, é que quando isso precisa se converter em ações, e essas ações geram sacrifícios, né, ou seja, a materialização de sacrifícios, a materialização de quando o Brenda renuncia a certas coisas, né, desse amor, né? Porque quando se a gente fosse pensar o amor enquanto o amor cristão, é um amor de renúncia, né? De entrega voluntária, diga-se de passagem, né? Essa ideia de amor, né, cristão se assemelha bastante até a perspectiva do Demicita do Cícero, né? Então, assim, dessa entrega voluntária, de que você não faz nada esperando algo em troca, é o que dá o outro lado da face. Então, sabe, é o que dá do seu para o outro, é o que partilha, é o que vai abdicar de certas coisas. Então, essa é a ideia do amor cristão. Então, o Ivan está dialogando com essa ideia de amor cristão. Se a gente fosse pensar, né, de forma general, vamos generalizar, né? O cristão, né? Ele exerce esse amor, né? Que o Evangelho nos convida, e esse amor que a gente está exercendo é mesmo esse que o Evangelho nos convida? O Ivan está dizendo que não, tá? Nem é esse que o Evangelho nos convida, tampouco, né? Ele está chamando isso até de amor. Olha, isso nem é amor. Para conversa de conversa, nem é amor. Né? Isso, muito menos, é um amor cristão. E aí ele fala, por que não é? Porque, perceba, o ser humano, a sua natureza, o impede de fazer isso. Tá? A natureza humana o impede. A gente poderia jogar isso em uma outra discussão. Né? Então, a única forma, né, do ser humano amar, né, ou talvez o amor enquanto ato no ser humano não é dele próprio. Talvez seja um mover do espírito através dele. Possa ser. Né? Porque todos os elementos que a gente precisa considerar quando a gente pensa no que é o amor, tá? A gente percebe não apenas que estamos longe, né, do que o Evangelho está falando sobre amor, que não compreendemos, eu acho que a gente a ideia de amor foi tão corrompida ao longo do tempo,
que eu acho que a gente não consegue nem mais conceber isso. Tá? E a gente agora se aproxima de simulacros, né? Que não é amor, né? É um simulacro. Né? Não sei quem já comeu, oh, meu Deus, qual é o nome? É macarrão instantâneo, né? Não é o macarrão, não é aquele macarrão feito, não é, né? Ou quem já comeu cane achando que estava comendo realmente camarão, né? Não é. Né? Então, é aquela coisa, a diferença de uma comida congelada, industrializada, né, com ultraprocessados, e uma comida caseira. O tomate que foi colhido no fundo do quintal, as hortaliças que não passaram por nenhum processo de fertilizante, é diferente. Né? Então, parece que o que o Ivan está comunicando para a gente é, olha, isso que vocês estão fazendo nem é amor, tampouco o amor cristão. E por que a gente não está fazendo e tampouco é? Porque a natureza humana não consegue. Não consegue. Não consegue. Anderson e depois o Everson. Até se afastado um pouco do que eu ia falar, mas acabou voltando aí com essa fala, né? O Churran, ele fala mais ou menos essa questão, né? A gente aprendeu a amar tantas coisas de forma muito genérica, né? Que você estava falando dos alimentos, até a forma de preparo, o tempo de preparo, de cozimento. E aí você estava trazendo uma questão do comportamento antinatural, né, dos animais. E aí ele faz essa comparação. Então, que hoje, por exemplo, quando a gente vai se alimentar, ninguém mais come saboreando, contemplando a comida e buscando ali uma satisfação. Hoje você está comendo, olhando para o relógio, vendo uma notícia na televisão. Então, ele fala, quem faz isso é bicho, animal. O animal, ele come e ele tem que olhar em volta para ver se não tem nenhuma ameaça, Isso. não tem nada. Predador algum ali. Esse hiperfoco é uma prova de que a gente talvez não consiga amar plenamente. Porque a gente se expande para tantas coisas que a gente não consegue mais esperar o tempo, né, vamos dizer assim, de maturação do amor. A gente quer as coisas imediatamente, para ontem, rápido, para que eu possa encaixar mais coisas na minha rotina. E aí eu vou perdendo essa natureza, né, do simples, do trivial, né? Do tempo que eu podia, eu tenho uma hora de lazer, eu quero assistir uma televisão. Eu tinha 2 canais para ver. Então, assim, eu ia lá, hoje eu entro lá, eu tenho meia hora para descansar a cabeça, eu quero ver alguma coisa. Aí eu entro no streaming, eu passo meia hora ali só procurando o que eu vou ver. E eu não passo uma meia hora, não vi nada. Acabou, eu enchi minha cabeça ali de informação e não consegui. Então, esse amor que fala no texto, eu acho que a gente perdeu essa capacidade de contemplar, de parar para admirar as coisas, de parar para sentir, né, de fato, porque a gente está hiperativo, hiperconectado, hiperfocado em tudo. Perfeito, Anderson. Assim, e eu acho que é um detalhe importante que, né, as gerações que estão, as que já passaram, as que estão surgindo, as que ainda estão, né, em vigor, elas estão cada vez mais se distanciando de certos elementos, né, não vou chamar princípios, mas essenciais, né, do que é realmente saborear, né, do que realmente é sentar para assistir a algo, o que é realmente o ócio do descanso, porque o ócio agora tem que ser produtivo, né? As pessoas não sabem mais o que é sentar na porta de casa para conversar, para ver a rua, não sabem mais o que é isso, né? Então, estão desaprendendo várias coisas que, diga de passagem, eram básicas, né? Acho que toda família, não sei, no interior hoje, o pai chegava em casa do trabalho, tomava café, o pessoal sentava na porta de casa ali, tomava uma fresca, as crianças estavam brincando na rua. Então, a gente tinha uma noção de tempo, né, de prazer, de descanso, totalmente diferente do que a gente tem de hoje. Né? O que é descanso hoje para essa sociedade? Com certeza não tem nada a ver com brincar na rua, com sentar na porta para tomar um café, para conversar com o vizinho. Não tem mais essa concepção, né? E aí a gente leva isso para a nossa vida com Deus também, né? Até para dentro das igrejas hoje, um ativismo religioso muito grande. Aí você bota ali um café depois do culto para comunhão, o pessoal reclama, fala, poxa, mas acabou o culto, aí tem o café depois,
porque tá todo mundo com pressa, todo mundo... É uma coisa que a gente via muito quando a gente congregava na PIB de Ubatã. Eu lembro que o pós-culto era quase um outro culto, porque demorava, né? Eu lembro que eu era criança, estava morrendo de sono, e meu pai e minha mãe rodavam, falava com todo mundo, a gente morava em outra cidade. Nossa, da igreja, né? É isso mesmo, praticamente fechava a igreja. Hoje termina o culto, meu amigo, assim, assim, salve quem puder, acabou. É? Então as pessoas não têm mais isso. Peraí, vou conversar com o irmão tal, tem uma semana que eu não vejo, né? As pessoas não querem mais esse tipo de convivência. Então, e aí a gente vê um outro problema, né? Como é que esse amor tem sido apresentado até nas mensagens bíblicas, né? Que também já estão sofrendo alterações, diga-se de passagem, né? Então, essa questão mais primitiva do evangelho primitivo, a gente tem perdido isso muito. Então, como a gente vai pensar nesse amor agora, né? Diga. E assim, a gente pensa assim, você não tem direito de se meter na minha vida. Mas se você ler o evangelho mais ou menos fala, não, você tem que se meter na vida do seu irmão, sim. Você tem que repreender, você tem que exortar. Não tem nada a ver, não tem nada a ver esse se meter com fazer fofoca, que não tem nada a ver esse se meter, né, com constranger, magoar, né? Então, assim, o se meter é o se importar, é o participar, né? Eu torno o outro responsabilidade minha. Né? Olha, o meu irmão, ele é minha responsabilidade, então eu preciso saber como é que ele está na fé, eu preciso saber o que ele está precisando. Então, que é diferente hoje, né? Hoje, olha, você tem que se meter na vida do irmão, mas é um se meter de saber, de fofocar e outras coisas. Dar pitaco também no que não deve. Dar pitaco no que não deve, né? E nunca é no sentido de ajudar, né? De querer o melhor, o bem do irmão, né? E isso impacta demais, porque às vezes, por exemplo, aí quando vai falar em missões, aí você pensa em missões transculturais, missões mundiais, aí você está preocupado com o missionário que está sendo perseguido lá na Ásia Central, e o irmão que está do seu lado, às vezes é alguém não alcançado pela palavra, estando na igreja todo domingo. Todo domingo, perfeito. Perfeito. Acha que missões é só externa, né? Nunca é interna. E aí, acha que é só extra-igreja e nunca é interna a igreja. Mostra a questão do amor, né? A gente realmente está perdendo essa questão, está sintetizando o amor, né? O amor sintético. Sim, sintético, isso mesmo. Então, a crítica ali do Ivan, né, quando ele apresenta isso, assim, eu brinco que quando eu leio esse trecho, eu saio cheio de hematomas, e saio mesmo, toda machucada, né, tanto porque eu acho que ele escancara uma realidade dolorosa que a gente tenta, né, se desviar dos noticiários, se desviar, né, de onde tem esse clamor, essa dor, mas, sobretudo, também da nossa responsabilidade diante disso, né? Então, essa ideia de amor que ele está criticando é o que vai se perdendo, né? E dizendo, olha, vocês estão muito mais agindo a partir da natureza de vocês. Eu acho que talvez seja um ponto interessante, né? Quando o velho homem morre, né? As coisas eram se passaram, eis que tudo se fez novo, e agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso diz muito, sobretudo, de que agora não é a natureza de Brenda, né? Renunciar à própria carne, né? Os próprios desejos. Então, me leva, né? E aí vamos pensar aí numa heresia, a pensar que até a ação do amor em mim não é de Brenda. Porque Brenda não realmente, a natureza de Brenda é incapaz de amar. Aí eu preciso, né, me preencher do Espírito Santo para que esse amor aconteça, né, porque não vem de mim, né? Porque o que vem de Brenda, sobretudo, eu tenho até as potencialidades para amar, né? Mas na ação eu quero o meu primeiro, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Eu não quero sair da minha casa para dar assistência, porque eu quero ficar em casa, no meu conforto. Né? Eu não quero ir perguntar para o meu irmão se ele está com problema, porque vai que ele tenha mesmo, e aí agora eu tenho que resolver isso também. Né? Já não basta os meus. Então, realmente, a natureza não quer amar, porque amar é um comprometimento. Né? Amar é se comprometer com o outro. E o ser humano ele quer se comprometer com aquilo que lhe interessa, com aquilo que lhe é confortável, com aquilo que lhe dá um retorno. Né? E isso diz sobre a nossa natureza. Por isso que eu entendo, né? O que ele está dizendo, sobretudo quem defende que o amor é antinatural, tá? E, em certa medida, é antinatural mesmo.
Porque amar alguém é realmente renunciar à nossa natureza. O amor é uma renúncia à própria natureza, né? Às próprias condições. E aí que a gente começa a perceber que a fala do Ivan, né, e como a Suede trouxe para a gente, dialogando até com as questões da psicologia, o amor que a gente tem exercitado hoje nem é digno nem desse termo mais, né? Porque é muito mais contaminado do meu egoísmo, né? Egocentrismo, centralizado no meu eu, do que pensar esse amor a partir do outro, né? E aí, não sei se Maria Angélica tá, eu não sei, acho que não, mas aí é onde entra, né, a ética da alteridade do Levinas, né? Essa ética, ela inverte os fatos, né? Parte do outro. Primeiro começa o outro, depois vem o eu. E o amor funciona desse jeito, né? Primeiro o outro, depois eu. É antinatural essa lógica, né? Sobretudo dentro da nossa sociedade é totalmente antinatural. O outro, depois eu. O outro, depois eu. Eu lembro de um aluno que citava para, né, dava o exemplo da prova, né, de que nossa é invertida, né? Quando a gente vai sair, vamos sair para comer? Vamos. Eu quero comer pizza. E a pizza é de calabresa. A gente começa assim, a gente não começa, pessoal, vamos sair para comer? Alguém quer sair para comer? Quer comer o quê? Ah, queremos comer pizza. Vocês querem comer o quê? Ah, eu quero portuguesa, camarão. Ah, e por fim eu falo, eu quero de calabresa. A gente sempre começa com o que nós queremos, né? Olha, pessoal, depois da aula aqui, a gente vai comer uma pizza bancado pelo Anderson. Olha, eu vou querer de calabresa, né? Então eu já falo logo o que eu quero, já determino logo. Eu não pergunto, pessoal, vocês vão querer de quê? Vocês querem comer pizza mesmo? O que vocês acham da gente comer um hambúrguer, comida japonesa? Então, a nossa lógica é sempre do eu para o outro. E aí, esse amor é muito mais de Brenda, né, dela mesma, do que em relação ao outro, né? Não à toa que quando o outro me frustra, eu rompo, né? Eu nego esse amor. Vamos lá, a Everson e depois o Caio.
Sim, é, é, é bem por aí também. Caio, Boa noite, professora. boa noite. Estávamos falando aí da questão do amor e Suede falou da consciência, e falou do amor também. A gente falou da questão da natureza. Eu recentemente li um livro de Machado de Assis, detestável, inclusive, no ensino médio, mas agora eu comecei a gostar das leituras dele. E o livro é Ressurreição. Ele vai contar um romance, e ele descrevendo o personagem principal, o Félix, em um diálogo com Lívia, ele vai descrever o seguinte de Félix: a desconfiança dos sentimentos e das pessoas não provinha só das recepções que encontrara. Tinha também raízes na mobilidade do espírito e na debilidade do coração. A energia dele era ato de vontade, não qualidade nativa. Ele era mais que tudo fraco e volúvel. E pensando nessa questão da natureza, né? No livro nós vemos que Félix às vezes era um homem muito pela sociedade bem visto. Ele tinha os seus atos ali de amor com as amantes dele. E eu, lendo também esse texto de Dostoiévski, eu acho que é um pouco mais extremo, mas esse ato, essa energia, a energia dele era ato de vontade, né? De mostrar que era bom, mas que não era uma qualidade nativa dele. Tem um discurso que o Ivan ele fala dos turcos. Ele fala o seguinte, né? Eles tramam uma coisinha muito divertida. Acariciam o bebê, riem para ele, para fazer ele sorrir, conseguem fazer e o bebê desata a rir. Neste instante, o turco aponta uma pistola ao rosto dele, uns 20 centímetros de distância. O menino dá risadinha de alegria, estira as mãos para agarrar a pistola. De repente, o artista aperta o gatilho diretamente contra o rosto e esmigalha a cabecinha dele. Aí o irmão responde: irmão, onde está querendo chegar? Perguntou Alyosha. Ele responde: acho que se o diabo não existe e, portanto, o homem o criou, então criou a sua imagem e semelhança. E essa questão da consciência, eu acho que a gente tem muito mais facilidade de usar essa consciência para maquiar um amor que nós não temos, só que, na verdade, essa energia é um ato de vontade, só que, na verdade, não temos essa qualidade nativa. Somos fracos e volúveis. Sim. Eita, meu irmão! Essa é uma dos trechos que eu acho bem pesado, diga de passagem, né? Olha, se o diabo não existe, né? Vou fazer uma paráfrase. Então, ele foi criado pelo ser humano com a sua imagem e semelhança. Caio, eu também acho uma das coisas assim, pesadas, né? Porque observe, né? Tudo que a gente atribui à ação do diabo, o ser humano faz, né? Então, o mal, matar, difamar, né? Conspirar, né? Tudo isso são ações que os seres humanos fazem. Tá? Mata, tá? Corrompe, rouba, adultera, tá? Então, tudo isso são ações dos seres humanos. Então, olha como o Dostoiévski é uma mente também brilhante, né? O ser humano ele é tratado como a imagem e semelhança de Deus, o Criador. Essencialmente bom. Mas a gente pensar no diabo enquanto a nossa imagem e semelhança gera, e eu estou deixando de lado qualquer questão teológica, né? Gera para a gente uma reflexão sobre, né, o que eu atribuo ao diabo diz respeito ao diabo ou à minha natureza ruim, né? Tem uma frase que geralmente os cristãos gostam de fazer: rapaz, para de colocar tudo na conta do diabo, assume que isso foi você mesmo, que o diabo não fez nada, foi tu mesmo, indivíduo, né? Não foi o diabo que fez você ir ali trair sua esposa, foi uma escolha sua, né? Escolheu por você. E aí, observe que a gente tem muito desse discurso, né? De que quando Brenda faz algo que é moralmente, né, ruim, mal, a gente atribui o quê?
me tentou, né? Mas veja, a ação é sua, a escolha é sua. Né? Tem vários memes, né, com essas questões, né? O diabo nem precisou fazer nada, né? Você produz o próprio mal. Né? Então, acho que nesse trecho, né, que o Caio trouxe, que para mim também é um dos trechos assim, que eu passo horas ali pensando, né, até tentando, por que o Dostoiévski colocou isso aqui, hein? O que ele quer fazer a gente pensar, né? Ou seja, nesse mal que não é o outro, nesse mal que não é isso externo, mas nesse mal que faz parte de mim, que eu sou, que eu escolho ser, né? E parar, de certa forma, né, de terceirizar, né? De atribuir culpa a algo que foi total responsabilidade minha. Oi, Wallace. Wallace? Você se travou aí, não sei se... A gente não está disputando, viu? Se você estiver falando, a gente não está disputando, não. Eu queria, né, antes que até o Wallace conseguir falar, tem um trecho também que eu gosto muito, tá? Onde fala um pouco desse perfil, né, de certa forma, assim, desse cristão, né? Eu tenho uma brochura encantadora, traduzida do francês, na qual se narra que, em Genebra, bem recentemente, há apenas uns 5 anos, executaram um malfeitor e assassino de nome Richard, um rapaz de 23 anos. Parece que se arrependeu e aderiu à fé cristã bem antes de ser levado ao patíbulo, né? Então, esse é um tipo de descrição que ainda acontece, né? Aí lá embaixo continua. O alvoroço toma conta de Genebra, de toda a Genebra, filantrópica e piedosa. Tudo o que há de superior e bem educado se precipita para ele na prisão. Richard é beijado e abraçado. Tu és nosso irmão, a bem-aventurança desceu sobre ti. Enquanto isso, o próprio Richard apenas chora enternecimento, chora de enternecimento. Sim, a bem-aventurança desceu sobre mim. Antes passei toda a minha infância e minha adolescência contente com a comida dos porcos. Mas desceu sobre mim a bem-aventurança e eu morro na companhia do Senhor. Sim, Richard, morreu na companhia do Senhor. Derramaste sangue e deves morrer na companhia do Senhor. Vá, que sejas inocente, que desconhecesse inteiramente o Senhor quando invejaste a comida dos porcos e quando te espancaram porque roubaste comida deles, no que fizeste muito mal porque roubar é proibido, mas derramaste sangue e deves morrer. E eis que chega o último dia. Enfraquecido, Richard chora e não faz senão repetir a cada instante. Este é o melhor dos meus dias. Vou para o Senhor. Sim, gritam os pastores, os juízes e as senhoras filantrópicas. Este é o teu dia mais feliz porque tu vais para o Senhor. Morre, irmão nosso, gritam para Richard. Morre com o Senhor, pois sobre ti desceu a bem-aventurança. E o irmão Richard, coberto de beijo dos irmãos, é arrastado, colocado na guilhotina e decapitado fraternalmente, porque sobre ele desceu a bem-aventurança. Não é isso peculiar. Essa brochurinha foi traduzida para o russo por uns filantropos, que, né, são luteranos da alta sociedade, e distribuída gratuitamente para ilustrar o povo russo em jornais e outras edições. Essa coisa que aconteceu com Richard é boa por ser nacional. Em nosso país, é um absurdo decapitar um irmão, apenas porque se tornou nosso irmão, e porque sobre ele desceu a bem-aventurança. Mas, repito, nós também temos esse tipo de coisa, que quase não é o pior. Nós temos o nosso prazer histórico, natural e imediato, com a tortura do
espancamento. Ele cita aqui um trecho, né, do Niekrasvik. Tem um poema em que um mojiquim açoita com um chicote os doces olhos de um cavalo. Isso é corriqueiro, é o rusticismo. O poeta descreve como um cavalinho fraco que recebeu uma carga excessiva, atolou-o com ela e não consegue arrancá-la do atoleiro. O mojique bate nele, bate com fúria, bate por fim, sem entender o que faz. Na embriaguez de bater, açoita de forma dolorosa e sem número de vezes. Mesmo que esteja sem força, arrasta. Morre, mas arrasta. Ou assim, tenta arrancar e eis que ele começa a açoitar o indefeso e açoitar seus doces olhos chorosos. Fora de si, o cavalo dá um arranco. Desatola e sai todo trêmulo, sem respirar, meio de lado, meio saltitando, de um jeito que tanto antinatural e vergonhoso, tá? Esse poema, isso é um horror. Todavia, se trata apenas de um cavalo, e os cavalos foram dados pelo próprio Deus para serem açoitados. Assim, os tártaros nos ensinam e nos presenteiam o chicote como lembrança. Mas se pode açoitar gente também, e eis que um senhor instruído intelectual e sua senhora açoita a própria filhinha. E aqui ele começa a descrever as questões das crianças. Por que eu li mais na íntegra esse texto? Porque que ele está falando, né, que ele já está começando a criar, né, a construir o seu argumento principal, que é, olha só, né, Deus criou o burrinho, o cavalo, para ser açoitado, para servir de açoite. É claro que, né, ele está dizendo aqui, ó, a intenção divina, né, esse cavalo vai ser criado para ser açoitado, mas ele criou sabendo que isso iria acontecer. E aí a grande questão que ele coloca aqui, né, e aí já fazendo links, né, até com o que o Suede trouxe sobre essas crianças, ele está trazendo a construção e narrando, né, a existência humana, dentro também de uma análise existencialista, de que esse ser humano experimenta o mundo, essas crianças experimentam o mundo com a permissividade divina, né? Não cai uma folha, né, que não tenha sido permitido por Deus. E aí ele começa a perceber que as cenas de horror em que o ser humano ele presencia, vivencia e é também, né, o sujeito da ação e o sujeito que sofre a ação. E aí ele começa a se interrogar sobre, né, o lugar do sofrimento na criação, né? Ou seja, por que o sofrimento parece ser uma condição para restabelecer essa harmonia, né? Então, a questão central do CF, nessa parte aqui, é essa. E aí, voltando lá para o texto do Voltaire, né, lembra o que acontece com o Jean Calas, né? O Jean Calas, ele é vítima tanto de uma injustiça quanto de uma violência, né? Ele é morto, é sentenciado à morte. E ali você tem essa sentença e essa celebração pelos cristãos, né, os católicos, né? E a justificativa, né, como é que eu posso dizer? A alteração, né, do julgamento para se condenar o inocente, né? Então, há uma alteração na concepção, na análise, né, dos fatos, para que fosse sentenciado e para que esse sujeito fosse sentenciado por uma justificativa, né, digamos assim, plausível e que não ficasse evidente que era uma perseguição, era por conta da sua religião, né? E aí, como é que a gente percebe, né, o Voltaire e o Dostoiévski apontando para o mesmo horizonte, né?
O Dostoiévski está descrevendo aqui, nesse primeiro contexto do Richard, um cenário religioso também. Que, veja só, estão felizes porque o Richard vai morrer, né? Felizes porque o Richard está morrendo com Cristo. Não estão tristes porque o Richard vai morrer. Estão felizes porque o Richard vai morrer com Cristo. Né? Eu até sublinhei aqui no texto, sim, gritam os pastores, os juízes e as filantrópicas. Este é o teu dia mais feliz, porque tu vais para o Senhor. Queria ver se ela ia gritar lá, e agora me matem, porque eu vou para o Senhor hoje também, junto com ele. Aconteceu, deixa eu só nota de rodapé aqui, viu? Meus pais têm uns amigos que moram em Ilhéus, né? Uma amiga, na verdade, da época dele de infância. E a filha dessa amiga, a filha mais velha dessa amiga do meu pai, estava, né? Eu acho que ainda está em processo de depressão. E ano retrasado, a minha avó faleceu, minha avó paterna. E aí, né? Meu pai passou por esse processo de luto e tal. E aí, nas férias desse ano, os meus pais foram visitar essa irmã que ajudava muito, né? Cuidou muito da minha avó. E aí, a filha dela encontrou com meu pai no corredor. E aí falou, né? Ai, que bom. Daria tudo para estar no lugar dela. Não, deixa eu lembrar. Ela está na presença de Deus, né? Finalmente ela está com Deus. Que privilégio, né? Aí meu pai falou: eu não quero, não, né? Esse privilégio eu quero estender mais um pouquinho aqui, eu não quero ter esse privilégio agora, não, né? Assim, meio que, ai, que bom que agora ela está com Deus. Enfim, né, foi uma fala infeliz, mas levando em consideração, né, o contexto dela, né? Os meus pais relevaram. Mas vejam só, né? Só ligando aqui os pontos para passar, né, para a fala do Terêncio. A mesma postura que a gente viu, né, da comemoração da morte do Jean Callas e da celebração e que se tornou um mártir, né, o filho do Jean Callas que se suicidou, se tornou alvo de celebração, né? A gente tem aqui também um outro lugar, né? Que é esse lugar da comemoração a ponto de dizer, olha, é o dia mais feliz da sua vida, né? Então, você tem esse olhar para o sofrimento, esse olhar para a dor, para o horror, né? E esse olhar, sobretudo, de uma aceitação, né? Não só uma aceitação, mas um assentimento e também, né, uma celebração por isso. E um incentivo, né? E algo para ser festejado. Então, é um lugar onde o Voltaire critica, né? Que é o lugar da intolerância. Então, olha, a intolerância, o Richard, ele não está sendo hostilizado, né, pelo crime que possivelmente ele cometeu, tá? Mas ele está sendo ovacionado pela aceitação, a ponto de sua morte se tornar uma celebração e o dia mais feliz da vida dele, né? Então, observe que essa celebração, né, aquele momento, vamos dizer assim, que a gente percebe que as pessoas estão celebrando agora, né, como se estivesse ali acontecido a justiça divina, né? As ações humanas fossem a manifestação da justiça divina. Ou seja, cumpriu-se a justiça, né? O que a gente percebe hoje na nossa sociedade é que a gente ainda partilha e age assim como, né, os católicos lá do caso do Jean Callas, como as senhoras, os juízes e os pastores do caso do Richard. Terêncio. Eu não sei se vocês estão ouvindo bem, porque eu estou dentro do carro aqui.
Tá Deixa eu bem, né? ver. Legal, né? Eu estava ouvindo vocês falando aí, a Fera falando, e estava lembrando de duas coisas. Uma é do pastor Elias Leal, que eu considero um dos mentores espirituais da minha vida, que é um cara super inteligente. Ele chegou um dia para o pessoal e falou assim, o pessoal pregando, como vai ser bom estar no céu, como é bom a gente pensar que Jesus, que Deus está conosco, que a gente está... E aí ele falou assim, e quando essa hipocrisia acaba? Aí todo mundo parou. Aí ele chegou e falou assim, ô, meu irmão, você queria que Deus lhe levasse hoje? Aí a irmã, não, assim também não, pastor, porque ainda tem um neto para criar. Aí o outro, porque o céu é uma coisa linda. É lindo, você queria morrer hoje? Não, pastor, eu também não. Eu tenho tanta gente para evangelizar. Aí a outra coisa é lembrando da oração de uma irmãzinha, e ela estava na igreja lá, e ela estava orando assim, Senhor, oh Senhor, como é bom estar contigo, Senhor. Eu queria nesse momento, Deus, estar contigo na glória. E eu de cá, Senhor, se ela está com pressa, é problema dela. Eu quero não. Eu, na mesma hora, eu falo, olha, Senhor, se ela está com pressa, o problema é dela. Entendeu? Então, a gente tem que, como você está falando do personagem, eu estava lembrando também de um camarada que eu conheci ele torto, perdidão. Aí ele se converteu. Mas por um momento ele deu uma vacilada e voltou para a correria de novo. Quando ele voltou para a correria, todo mundo falou assim, nem para esse homem morrer logo. Eu falei, oxe, não entendi. Não, porque ainda resta um pouquinho de santidade nele, o Senhor ainda está um pouquinho nele. Eu falei, oxe, eu não entendi. Aí o cara vai e se converte. Só que quando ele se converteu, o pessoal da correria veio cobrar dele, ele mandou, né? Passou ele. Você acredita que teve gente que foi na casa do cara agradecer a Deus porque Deus mandou o cara matar ele? Caramba. E Sim? tinha um irmão também, o pastor, ele contava uma história que tinha um irmão chamado José Aguiar, e ele se converteu lá naqueles pedaços ali de Chique-Chique, e ele se converteu e começou a pregar o evangelho, mas ele chegava e pregava o evangelho, e se o cara aceitasse mesmo, ele mesmo chegava no ribeirinho lá, batizava o cara e enfiava a peixeira nele. Misericórdia. Eu falei, rapaz, isso é absurdo. Mas é uma história, né? Uma história. Mas é assim, a gente vive em contextos de vida que, hoje em dia, se a pessoa estiver morta em Cristo, é uma maravilha logo. Mas ninguém quer morrer, né? Não, não. Uma coisa que eu acho interessante, né, nesses discursos, né? Tu entende? Oi? Que essas pessoas, né, que têm esse clamor, né, essa ansiedade, né, para estar com Cristo, são as pessoas também que não querem passar pela morte, né? Acham que vão ser arrebatadas, né? Ou romantizam, né, esse processo. Enfim, acha que a galera que fica, né, num Jesus lindo, Jesus cheiroso, né? Então olha para isso de forma romantizada, né? Esquece que o processo de morte é um processo de luto, de dor, de sofrimento, né? Mas que é um processo de esperança também, porque estaremos juntos na glória, mas que não é um processo que a gente vive, né, com essa tranquilidade, aceitação, esse desejo, né? Enfim, já ouvi esses comentários, viu, Terêncio? Esse foi o mais recente, né?
que é curioso, né? Mas, enfim. Diga, Ceará. Então, professora, só falando nesse assunto aí, me veio uns casos aqui na mente aqui, interessante. Uma certa feita eu estava na casa que eu morava, e chegou um pessoal lá no TJ lá para... Eles gostam de ficar confrontando, né? Se eles só sentir que você conhece um pouquinho da Bíblia, eles grudam lá na casa lá. E todo domingo eu ficava lá no carro e ele aparecia lá. Um senhor lá. Por sinal, ele é até meu cliente hoje na minha loja. Aí o que acontece? Olha como o radicalismo é uma coisa que não dá para entender. O cara, ele tinha uma filha, né? Acho que a minha devia ter mais ou menos a minha idade naquela época. Eu tinha uns 22 anos, ela devia ter mais ou menos a mesma idade. E aí ele era muito radical, né? Mas a esposa dele, e aí essa menina acabou arrumando um namorado lá e engravidou. E devido ao radicalismo dele, mais da mulher, essa menina se matou. Se suicidou. Aí eu sabia dessa história, né? Eu não sei como foi que chegou nesse assunto lá, eu conversando. Aí ele chegou para mim e falou assim: ah, mas é assim mesmo, é porque Deus quis naquele grande dia, tal, vou me encontrar com ela. Eu olhei assim para ele, quase que eu disse: ô infeliz, tu vê, Jesus vai te cobrar o sangue dela, seu miserável. Porque como é que pode um negócio desse? Só porque a menina engravidou. O radicalismo dos cabras era tão grande, dele, da mulher. Ele não, aí o que me chamou a atenção é que ele não conseguiu enxergar nele o radicalismo que levou a filha dele a cometer aquele ato, entende? Eu acho que ele atribuiu aquela coisa ali à glória de Deus. Foi porque foi a vontade de Deus. Ficou olhando assim, de misericórdia, como é que pode uma coisa dessa? Entende? Então essa questão não é uma coisa extrema assim. Eu não consigo, é uma coisa que não entra na minha mente, a pessoa segue até hoje com aquela ceticismo naquela coisa ali, sabe? Sim. Atribuindo mal a Deus. Eu digo, meu Deus, não era mais fácil ele acolher a filha dele? Porque isso, o cristianismo em nós faz isso. Né? A pessoa já errou, vai fazer o quê? Errou, ok, todo mundo erra, bora corrigir aqui. Beleza, você exerceria o seu amor de Cristo, né? Perfeito, perfeito. Ele fez ao contrário. Sim. Uma coisa que até hoje eu me questiono sobre isso, né? E uma das coisas também, essa questão da morte aí, que a gente está tratando sobre a morte, o pessoal fala, faz assim, romantismo. Morreu hoje, tá na glória, tá não sei o quê. Mas esquece, acho que não conhece a Bíblia mesmo. Mas porque assim, a morte é um castigo de Deus. Tudo que é um castigo não é bom. Jesus veio para consertar. Só o cara olhar, o trabalho é bom, o trabalho não é bom, não. A gente trabalha porque nós somos obrigados. O miserável do Adão pecou, nós estamos trabalhando até hoje. Entendeu? A mulher gosta de ter filho. É por isso que inventaram a cesariana. Por causa da dor. Mas onde é que surgiu isso aí? Foi castigo. Aí o cara não conhece a Bíblia, fica falando besteira. Porque a morte é bom. Só sou para ele. Quem quer morrer? Jesus, quando foi morrer, meu amigo, suou lágrimas de sangue. Angústia. Jesus disse assim: se possível, passa esse cálice de mim. O povo não fica romantizando essas coisas, não entende a raiz do negócio. Jesus veio consertar esses males que não seriam atribuídos 100%. Jesus veio tirar de nós. Ele veio recuperar, ele não veio tirar de nós a maldição, né? Em si de morrer. A gente vai morrer, né? É uma coisa que a gente vive preso nesses dilemas, infelizmente, né? Infelizmente mesmo. E aí, nos encaminhando para o final da aula e da discussão desse texto, a síntese, né? Não sei se vocês lembram, mas eu falei muito do conceito, né, do Voltaire de tolerância como um antídoto, né? E é um antídoto para um colapso. O Voltaire, ele aponta um colapso moral, né, religioso e moral na sociedade. E o Dostoiévski faz a mesma coisa. Ele aponta um colapso moral também, mas também um antídoto, né? Então, diante da fé e do egoísmo, né, que a gente percebe que muitas vezes se torna uma síntese, né? O que eu apresento a outro é uma síntese da minha fé com o meu egoísmo, tá? E aí essa mistura eu oferto para o outro. E aí a gente tem aqui o que a tese de Ivan, né, a doença, o que ele detecta, né? A frase que eu acho que muitas das pessoas já conhecem, né? Se não há imortalidade, né, tudo é permitido. Se Deus não existe, então tudo é permitido, tá? O intelecto sem fé leva ao egoísmo, leva ao fideísmo,
tá? Leva ao fanatismo do Voltaire, leva à intolerância, à justificação do crime e à destruição mútua. A cura, né, que é a tese de Zosima, é o amor ativo. O amor ativo é o trabalho, e autodomínio. Tá? Talvez a Suede entenda, né, o que eu quis dizer, né, que no caso aqui do Dostoiévski, o amor para ele é uma ação. Né? A gente pode até pensar no texto da Bell. Materialização, né? Pronto. É trabalho é materialização, autodomínio. O amor contemplativo busca glória imediata, ou podemos dizer, o amor abstrato busca glória imediata. Né? O amor ativo exige o sacrifício do ego, por isso que eu estou falando de sacrifício, né? Tolerando a ingratidão e a imperfeição humana. Tolerando ingratidão e a imperfeição humana. Então, essa é a cura, esse é o antídoto, tá? Então, os irmãos Karamazov, eu convido vocês a ler a obra completa, tá? Não é apenas um alerta sobre o colapso moral dentro da sociedade, mas um manual rigoroso sobre a impossibilidade de salvar a si mesmo sem o esforço exaustivo de amar o outro na prática. É impossível salvar a si mesmo sem levar, né, de forma exaustiva, amar o outro na prática. Então, esse é o antídoto. Né? Essa é a ideia do antídoto contra a doença quando se trata dessa mazela, né? Que é a intolerância, que é o egoísmo, que é o fanatismo dentro da sociedade. Tá? Comentários, dúvidas, estamos, né? Já... Rapidinho, meu amor. Bem rapidinho mesmo. Eu quero comprar esse livro, eu quero comprar o livro também, Crime e Castigo dele. Me diz qual é a edição que a senhora confia para eu comprar. Eu gosto da Editora 34. Editora 34, deixa eu anotar aqui. E outra coisa, se pudesse, na próxima aula, Editora 34, a gente falar um pouquinho sobre essa frase dele. Nós temos o nosso prazer histórico, natural, imediato com a tortura do espancamento. Sim. É bem atual, né? Pronto, você é da área do direito. Você talvez não seja a tua área de atuação, mas isso fala muito sobre os noticiários que a gente está tendo, os casos que a gente está tendo, né? Isso para mim é uma ressonância da nossa sociedade. E não pasmem, tá? Isso também diz respeito até um olhar, né, sobre um olhar doentio, contaminado, sobre o que é a prática cristã, tá? A nossa história, né, e aí a história, né, vamos pensar assim, do cristianismo, com as, né, reformas, o que antecede, a nossa raiz, né, com o catolicismo, raiz entre aspas, viu, gente? Mas o lugar ali, não sei se vocês já assistiram o Código da Vinci, né, que é um filme que retrata um pouco disso, mas os espartilhos, né, a automutilação, o autoflagelamento, né, isso também reverbera na sociedade e no modo como a sociedade, tá, ela entende o lugar da violência, né, da mutilação, né, do flagelamento, como um processo de purificação, de expurgar o mal, de combater o mal, de exterminar o mal. Tá? E isso tem muito fôlego a partir de leituras, né, doentias, contaminadas das escrituras, diga-se de passagem. Tá? Oi, Belinda. Então, só voltando aí no final, né, que a gente falou, como teve aquela discussão aí em relação à morte, é muito interessante a gente ver, assim, que tem o antídoto, né, que tem a cura.
Porque eu perdi meu pai em janeiro, né? Dia 2 de janeiro, meu pai faleceu. Alguns aqui acompanharam a luta que foi. E como o Ceará bem colocou, não é fácil, não. É o salário do pecado mesmo. Porque essa separação, essa perda é muita... E eu orei. No final, a gente teve um professor, Marcelo Caldas, e um dia ele falou na aula, ele falou assim... você já pensou em orar para a promoção do seu pai? Porque meu pai estava no final, nos últimos meses, um sofrimento tremendo, né? É muito difícil a gente fazer essa oração. E eu, como filha, eu fiz essa oração, né? Senhor, teu servo te serviu como missionário, e fiz essa oração. No dia do... Meu pai teve 2 cultos de velório, porque tinha tanta gente naquela igreja, e no dia que eu estava lá, aquilo ali começou a me consumir com culpa. No sentido assim, rapaz, eu orei para meu pai morrer, né? Vem aquela coisa. E aí, Brenda, o que você colocou aí, muito interessante agora, a questão do antídoto. O antídoto da cura no meu coração foi quando eu comecei a ouvir os depoimentos de pessoas pegando o microfone sem nada planejado e falando, olha, quando eu estava no seminário, que eu chegava lá, o pastor Thomas chegava e perguntava, ele não perguntava como eu estava na matéria, ele perguntava como é que estava meu filho, minha esposa, minha família, aí o outro, ele me pegou no canto, eu estava com dificuldade de ler e escrever, um adolescente, aí ele foi e me ajudou a ler e escrever, eu era do exército, ele era capelão, e aí foram os testemunhos, assim, da prática desse amor sem hipocrisia, coisas que nem eu, como filha, tinha ideia de que ele tinha feito, que foi me dando esse antídoto e a certeza de que realmente ele está no melhor lugar. Isso não ameniza a saudade, a dor. Eu estou agora, precisei de reconhecer que eu preciso ir para a terapia, comecei a terapia, porque essa perda para mim, que fui muito ligada a ele, dói, ficou um vazio, um buraco, porque foram 5 anos ele doente e eu fazendo as coisas e arrumando tudo aqui, viajando para Minas, mas, por outro lado, tem essa cura, né? Então, isso aí eu achei bem interessante como foi colocado aí. Tem um antídoto, né? É preciso, o nosso exercício, muitas vezes, é encontrar o antídoto, estar aberto para o antídoto também, né? Sabe aquele paciente, eu acho que na terapia acontece muito, né? Que se recusa a tomar o medicamento, né, que se recusa a usar a medicação, né? Às vezes a gente é esse paciente quando se trata de certas áreas da nossa vida, a gente não aceita o antídoto porque a gente quer negar o tempo todo que há doença, né? Então, muitas pessoas têm resistência a ir no psicólogo porque acha que é coisa de louco. Ou resistência a tomar o ansiolítico porque, então quer dizer que eu sou essa pessoa doente, né? Então, a gente às vezes rejeita o antídoto, né? E aí torna o nosso processo de restauração, de cura, né? Mais longo, doloroso e desgastante, né? Então... acho que fala muito, talvez, traz muito esse elemento da sua fala de que, olha, eu reconheci que eu preciso de acompanhamento, né, terapêutico, porque é um processo, o luto é um processo traumático, doloroso, né? É um trauma perder alguém, né? Perder um familiar, perder um pai, perder uma mãe, perder um filho, é um trauma isso. E por mais que a gente tenha vários elementos religiosos para falar, não, encontraremos na glória, mas é desse momento humano, né, dessa ausência humana que eu estou chorando, né, que eu estou lamentando, né? E eu preciso respeitar também essa minha condição humana, de alguém que sente falta, de alguém que vai estar com saudade, que queria ligar, ouvir a voz, telefonar, fazer uma videoconferência, né? Então, assim... e que não está impedida disso, né? E, infelizmente, a nossa limitação humana nos coloca nesses lugares, né? Da saudade, da falta, e eu preciso respeitar essa minha condição, me acolher dentro dessa condição também, né? E que faz parte também da minha trajetória em Cristo, né? Brenda é um ser humano, né? E ela precisa entender que ela tem as fragilidades porque ela tem uma condição humana, né? Então, eu gosto de pensar sempre, sabe, Belinda, quais são os antídotos? Quais são os antídotos, né? Não só quando se trata das questões fisiológicas, mas, sobretudo, quando se trata da alma, né? Quais são os antídotos? Porque talvez a gente vá com mais facilidade, né, no médico, ele estou com a dor aqui, o médico vai passar, toma um medicamento, ok. Mas a gente negligencia muito as nossas dores,
e o adoecimento da alma, né? Da psique. E aí eu preciso pensar nesses antídotos, né? A igreja é um antídoto, o evangelho é um antídoto, mas às vezes eu preciso de um outro antídoto para juntar, né? Que é o acompanhamento psicológico. Né? Não é ausência de fé, não é pouca fé, né? Mas é um outro instrumento de Deus também para poder, né, fortalecer, né, esse antídoto. Gente, um prazer estar com vocês sempre, viu? A semana que vem a gente vai ter essa aula de tópicos, lembra que eu fiz essa inversão? Né, no segundo horário, a gente vai falar sobre... E aí a gente vai começar o texto, eu vou, né, atender a solicitação de Suede. Então, Suede, me lembre na aula, né, quando começar, você me lembra logo da gente retomar isso que você pediu dessa frase, né? Certo. A gente vai dar sequência ao estudo do John Locke, tá? Que é esse texto também sobre carta sobre a tolerância, tá? Lembrando que o John Locke foi que influenciou o Voltaire, né? Mas como o John Locke escreve dentro de um outro contexto, né, uma linguagem diferente, não tão acessível assim, eu preferi começar com o Voltaire, tá? Mas a gente vai começar a leitura também do John Locke. Gente, Brenda, oi, você diga. poderia, por favor, também na próxima aula, porque no plano de curso a gente vai fazer um ensaio filosófico, né? Só que no ensaio, tem a questão do projeto, e se eu não me engano, no plano de curso estava agora para abril. Você dá uma passada nisso com a gente também na próxima aula, por favor? Perfeito, farei isso também. Me lembrem também que minha mente não é das boas, mas me lembrem que eu faço isso também. Tá? Gente, bom restante de semana, tá? Feliz Páscoa para vocês. Que Deus abençoe vocês também, né, nesse período. Nesse momento que para a gente tem um significado muito importante, né? E que às vezes a gente trata, né, muitas vezes com as demandas de forma muito superficial, né? Então, que a gente também proponha reflexões nesse momento, tá? Não é um momento só da gente refletir, mas da gente também propor a outros uma reflexão sobre o que realmente significa a Páscoa, né? Do que é celebrar a Páscoa, né? Porque até, às vezes, o nosso irmão do lado esquece, tá? Do que é isso. Ou a criança pilha tanto na mente dele o chocolate, que às vezes ele esquece que não é sobre isso, né? Tá? Gente, um abraço. Olha só, que lindo! Um aluno mais jovem do curso, né? Oi, Davi! Tchau, tchau, meus irmãos. Um abraço. Que filho mais lindo, meu Deus. Vou trazer Oi, aqui Davi, tia também. Priscila. Olha a Pri, olha a minha amiga aí, Suede, Priscila. Oh, coisa boa. Do lado de um homem bacana tem uma mulher maravilhosa. Vamos lanchar para ir para o hebraico, né, Agora- Suede? Oi? Vamos lanchar para aguentar o hebraico agora, O né? hebraico, bora. Agora é a parte que eu faço, literalmente você está estudando outro idioma. Vamos lá, encher um pouquinho a barriga.